Começamos a aparecer no meio da Boémia, sem acabar com a Boémia de vez, porque a Boémia divertimos, faz parte da juventude, e o fado, e a música, e a conversa, e as partidas, as brincadeiras, tudo aquilo. Via-se tudo com intensidade, mas começávamos a ter consciência que era preciso acabar com a ditadura. E então aí comecei a militar fortemente. Saí de uma casa de meninos ricos, da rua Filipe Simões, para uma república, que eram nas repúblicas nessa altura, que se começa a fazer a resistência ao salazarismo, porque a PIT tinha dificuldade de entrar. Eu vim para a República da Arrasto de Parta, onde... Célebre República. Uma célebre... Sim, na Rua das Matemáticas. Abaixo ficavam os Incas, ao lado ficavam os Paquistão, mas um bocadinho acima eram os Corsários das Ilhas, onde nós conspirávamos, mas já agora quero dizer um segredo, porque parece que pode ficar na história, já agora, porque fazíamos o seguinte, haviam professores universitários que iam lá connosco, e há homens que eu gostava hoje de relembrá-los, como Luís Albuquerque, Pereira Coelho, Mário Braga e Cortesão, que iam à República, então faziam uma coisa engraçada. Nós, das 10 até a hora do almoço, conversávamos em coisas sérias, conversávamos na situação política, social e económica do país, enfim, contra a ditadura, e depois começava o almoço, bem regado, o fado até às tantas da noite, e esse contacto, e que eram homens que estavam sujeitos a serem vigiados, como sabe, esse contacto dos professores connosco foi uma das coisas belíssimas que vem de Coimbra. Portanto, os estudantes, evidentemente, tínhamos a nossa forma de ser, mas esses homens com a sua maturidade, e também eram revolucionários neste sentido, homens que iam transformar a sociedade, e que parece que é pouco conhecido isto. Eu penso que, lá no túmulo, o professor Luís Albuquerque não há de ser importado de contar isto. Não é? Nesse tempo a PIT, se soubesse, tinham na cadeia. Falou da Boémia e os estudos. A verdade é que nunca perdeu nenhum ano em Coimbra. Ora, pronto, cá está, lá vem. Estava de véspera. Posso brincar com o signo do obstinado. Bom. Embora eu seja um meio ignorante nessa matéria. Eu também soube isto, e Vênus, sobre o signo de Vênus, da beleza, não sei. Bom, para dizer o seguinte, conseguia fazer o seguinte. Ia para Coimbra em outubro, novembro, dezembro, janeiro, carnaval, até o carnaval, não abria um livro. Era, de facto, a Boémia Coimbra. Pode dizer bem, embora Boémia acompanhada de atividades políticas, já de participação, eram as duas coisas juntas. Depois, ia sempre para o Algarve, para o Carnaval de Lolé. Conhecia lá umas raparigas bonitas nessa altura e tal, ia dizer, rapazes, ia para Lolé. E chegava do Carnaval e tinha, ou começava a estudar ou chumbava. Então, o meu horário era este. Começava a estudar às 10 da noite, até às 6 da manhã, ia-me deitar depois do pequeno almoço, acordava 1 hora, estudava das 3 às 8 e levava o resto dos meses nisto. Quer dizer, mudava a vida completamente, o que às vezes não era fácil, porque na minha casa, por exemplo, na República, havia festas, estava a malta, os copos, na brincadeira, e então saía do meu quarto como estava a estudar, andava meia hora nessa brincadeira, depois voltava para o meu quarto. Acabou por impor regras a si próprio. Consegui-me disciplinar um bocadinho, e porque tinha dado a palavra ao meu pai, não o queria desiludir. Tinha dado a palavra que nunca chumbaria. Nessa altura, a palavra era uma coisa que valia muito. Para mim valia... Fosse ou não fosse com o pai, a palavra em si. Fui educado nesse culto. A palavra, a honra, a honestidade, a autenticidade, eram valores importantes. Mas nessa altura, não sentia algumas contradições, algum conflito entre aquilo que lhe tinha sido ensinado por educação, portanto, uma família conservadora, extremamente religiosa, pois é evidente que e depois essa ruptura com a Igreja dar a volta ao e com as ideias políticas. Portanto, antes de ir para Coimbra ou para o Porto, o Salazar era o melhor. Sim, sim. Porque eu tinha andado, tinha aprendido, até pertencia à Universidade Portuguesa, eu não tenho vergonha nenhuma a dizer. Fui à África, que era no curso de Palantes Castelo, da Universidade Portuguesa, era um fruto do regime, e portanto, pronto, e como nasci
digamos, na classe dominante, eram esses valores que bebia. Agora, para tornar comunista, tive que dar a volta ao cronómetro. Daí é que lhe digo que levaram muitos anos, mesmo assim, desde essa altura em que eu começo a ler Marx, em 57, até 62, quando aderi ao partido, levaram anos de um certo amadurecimento. Os seus pais nunca registaram mudanças, comportamentos diferentes? Se eu dissesse ao meu pai, que era comunista, nessa altura não havia essa coisa de ser comunista, não. O meu pai sabia que eu era altruísta. Penso que sempre fui. E que respeitava toda a gente. Dos ricos aos pobres, para mim, não eu acho. Meu pai ensinou-me isso, ele sabia que era verdade. Agora, ele talvez não percebesse o que era ser comunista. Agora, a minha mãe, essa sim, se eu dissesse isso, ela morria de desgosto. Mais tarde. Ela não me deserdou, mas sofreu um grande desgosto. Ela chegou a saber? Chegou a saber. Quando, depois do 25 de Abril, eu tive que optar, porque andava escondido, nessa altura, pertencia àquela oposição. Dava muito no comércio de Funchal, junto dos padres do Pombal, junto àquelas conferências belíssimas que se faziam no pátio, com a Maria Lamas, com a Natália Correia, com tanta gente que aqui veio. Ferreira de Castro, foi quando o conheci, nessas alturas. Pois eles sabiam que eu era da oposição. Eram preciso 50 pessoas para propor a lista da oposição. Era um caçado para arranjar 50 pessoas. Eu era sempre um desses 50. Portanto, sabiam, e até no fim, já perto do 25 de Abril, já era chique ser da oposição. Era como hoje em dia, quem não é do Benfica não é bom pai de família. Já nessa altura, quem não era da oposição, não era bom pai de família, digamos assim. Portanto, não fazia mal nenhum. Agora, comunista, cuidado. As pessoas pensavam que se comia criança ao pequeno almoço e tal. Foi um desgosto para a minha mãe, mas que a minha mãe depois foi compreendendo que tinha sido uma opção minha. Era capaz de ser um filho tudo se perdoa, até ser comunista. Sim, então acho que para ela seria talvez aquela ovelha negrazinha da família, mas a ovelhazinha da família que era filho, mas digamos, a minha mãe sempre me achou um bocado, e é capaz de ser verdade, muito irrequieto, porque eu de facto eu gostava de desporto, por exemplo, fazia natação, jogava ténis, cheguei a jogar rugby na académica, no princípio, depois parti um braço, depois gostava, quer dizer, não era um menino regrado, portanto a minha mãe me habituou a ver um bocadinho indisciplinado. O desafogo económico também ajudava um pouco a isso. É evidente que tive a sorte de nunca sentir na pele a fome, a necessidade, antes pelo contrário. Sempre vivi, até com mordomias a mais, porque a minha mãe era muito dada a isso. Será, tinha quase que uma criada privativa para mim. Tive uma ama? Tive uma ama em pequeno e depois de maior tive quase que uma criada privativa, quase que uma camareira, que a minha mãe era assim, éramos 5, que tínhamos 4 ou 5 empregadas domésticas em casa. E, portanto, dos seus irmãos, quantos eram? Éramos 4, comigo 5. 5. Era o mais irrequieto, talvez por ser o mais velho? Sim, eu era mais irrequieto e julgo que fui aquele que talvez fixei muito no meu pai. O meu pai, para mim, era... Penso, não sei. Repare, ainda hoje, por exemplo, meu pai deixou a minha mãe a tocar-me como católica. Acho que foi um pacto que fizeram. Meu pai era protestante, era presbiteriano. Minha mãe era católica. E eu acho que